Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Ao senador Dário Berger, deputado Peninha, que fizeram a indicação. Eu fui inicialmente orientado que haveria 15 a 30 minutos. Então, são... a Secretaria costuma informar o tempo certo, a Secretaria são 10 minutos. São 10 minutos. Então, eu solicitei ao pessoal da mesa que apresentasse pelo menos 2 videozinhos de 20 segundos cada, porque imagens valem mais que palavras. Por favor. Veja quem deu vontade. Meu Deus, deve estar correndo, gente. Sim, por favor. Enquanto o senhor, eu queria cumprimentar o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, que está presente. Tive condição de mostrar os estragos na cana, direto a gente está mostrando. Deputado Peninha, também de Santa Catarina, citado pelo doutor Rafael. O prejuízo ambiental, isso aqui não é o homem, não, isso aqui não é trator. Eu acho que nós estamos com um problema de vídeos, queria que o senhor fizesse a exposição, então, antes de... Condição de mostrar os estragos na cana. Isso é uma nascente no estado de Minas Gerais. Hoje, o javali é um problema que está por todo o país. Nossa rede monitora, com auxílio de voluntários, a incidência. Temos relatos do Roraima ao Rio Grande do Sul. Né? O que varia é o tempo. Próximo, por favor. Então, ali foi uma nascente. Mas aquele animal que estava ali era um... Não, passou um cachorro, né, que estava acompanhando o controlador. Então, a gente... Essa é uma lavoura onde javalis passaram. Não foi um trator, não. Não foi um trator, não foram capivaras, não foram outros animais. Isso aí é pura incidência Quantos javalis teriam passado para fazer esse estrago? É de se perder as contas, senadora. Isso é uma coisa que a gente deve discutir. A taxa de reprodução é muito alta. Um indivíduo sozinho, uma porca acelvajada, em um ano são 40 novos indivíduos a campo. Né? E 40 novos indivíduos fariam esse estrago tranquilamente, em curto prazo. Então, as imagens falam por si próprias e a gente tem outras abordagens aqui que vão além desses prejuízos também ambientais e de agricultura. A apresentação, por favor. Tem um... Vamos seguir. Bom, vocês estão me vendo? Tem algum... Consigo... Não, ok. Bom, eu estou aqui presente. Ali são 2 fêmeas novas, talvez não tenham 1 ano de idade, dá para ter a dimensão do porte dos animais. A nossa rede ela é formada por voluntários, esses voluntários formam essa informação, mandam para a gente. Eu tenho quase que em tempo real onde é que estão os javalis, onde é que tem incidência no Brasil. Né? São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eu recebo quase que diariamente. Bom, a gente tem aí a questão o javali é uma espécie exótica invasora, já declarada como nociva, e dentro da nossa legislação já estaria permitido o controle, né, uma vez declarado nocivo. A regulamentação acabou restringindo esse controle, seja para os proprietários rurais, seja para controladores que se motivam a fazer esse controle. Ocorre também que o javali não é a única espécie exótica invasora que está causando danos à agricultura e danos ambientais. Por assim dizer, exótica invasora já é um dano ambiental. E temos também, no caso nosso da agricultura, diversos animais silvestres que estão em conflito. Né? Eu acredito que o pessoal do Ministério vai poder falar melhor sobre isso. Então, são problemas para a agricultura e meio ambiente. Esse é o horizonte do Rio Grande do Sul em apenas 16 anos, né? De apenas um município, mais 6 anos, 6 municípios, mais 10 anos, 213 municípios. Ali já parou porque praticamente está em todo o Rio Grande do Sul está ocupado por javalis. Nos Estados Unidos, com todos os recursos que eles têm, de 1982, que eram 17 estados, 2014, 44 estados. Tomou os Estados Unidos num horizonte muito curto de tempo. Aí, em relação à taxa reprodutiva, que eu acabei citando, esse é um estudo do próprio IBAMA, referindo a uma infestação no estado da Bahia, uma população inicial estimada do criador original de 50 cabeças, em 4 anos haviam 900 cabeças a campo.
essa é uma dimensão do abate realizado no Rio Grande do Sul em dezembro de 2015, né? Então, isso, se calcularmos a biomassa, né, com aquelas imagens iniciais do vídeo chamaram a atenção para isso, da dimensão do problema que está sendo enfrentado a campo. Como eu vim a convite do povo de Santa Catarina por meio do senador Dário Berger, é importante frisar que é muito mais do que isso. É mais do que o problema ambiental e da agricultura. Existe um risco sanitário enorme de manter essas populações a campo ou, pelo menos, mantê-las sem um monitoramento sanitário adequado. Porque elas também existem em outros países que têm status sanitários avançados, mas aí é necessário uma estratégia diferente da atual, que a atual... a prerrogativa foi que voluntários fizessem esse controle sanitário. Nós estamos fazendo o controle em si, o abate desses animais. O custo de cada animal estimado é R$1.000, ou seja, pendurado naquela cerca havia bastante dinheiro investido. E não temos apoio, quando muito havemos obstruções no caminho de conseguir as licenças, né? Mas, em resumo, ali o último dado é muito importante, que a suinocultura de Santa Catarina corresponde a 21% do PIB estadual. Então, qualquer eventualidade de uma epidemia ou uma doença constatada, o impacto é seríssimo à economia e à questão socioeconômica do Estado. Não precisa falar da qualidade da carne catarinense, dos certificados que obtiveram lá no Estado sanitário, né? E aqui a gente tem dimensões do que foi os últimos surtos de aftosa no Brasil. A aftosa é só uma das doenças que o javali pode estar disseminando. Então, nós temos prejuízo aí no Paraná da ordem de $242 milhões na época, no Mato Grosso do Sul da ordem de $750 milhões na época. Se falava no Paraná que era um prejuízo diário de $5 milhões. Essa incidência em Santa Catarina, que não é hoje diferente do Centro-Sul como um todo. Aqui um exemplo, eu não sei se o proprietário rural está aqui, ele disse que estaria, mas é um exemplo de uma única propriedade em Coxilha Rica, Santa Catarina. De 2011 a 2014, foram 4.000 javalis abatidos. Prazer. Com 4 equipes de caça em 11.000 hectares. 11.000 hectares é muito para uma propriedade, mas é pouco no contexto territorial, às vezes, do município ou da região. Então, isso também nos dá dimensão, e dá dimensão também de outros problemas, como, por exemplo, a destinação desses animais, que hoje não é permitido nem a distribuição, seja para um familiar ou vizinho, muito menos a questão de comercialização, sendo que diversos países onde há manejo de fauna em vida livre, há essa comercialização. Não há restrições, seja da África a outros países da América do Sul, Europa, Estados Unidos, há essa comercialização. É necessário prover os caminhos para isso. Eu vou tentar concentrar essa questão, mas é importante dizer o seguinte: são 24 anos enfrentando o javali no Brasil. Nesses 24 anos, a cada 3 anos no Rio Grande do Sul, basicamente do ano de 95 até, enfim, uma liberação em 2010, foram 15 anos correntes, né, havia uma liberação e uma revogação a cada 3 anos. Ou seja, um conflito, um combate realmente entre forças que, motivados por ideologias ou outras questões, não aceitavam esse controle do animal a campo, né, e enquanto que a população rural sofria, e as pessoas que se voluntariavam, né, eram taxados, inclusive, como bandidos, mesmo fazendo um serviço voluntário para a sociedade, seja do nível da agricultura ou do meio ambiente. Bom, imagens falam mais que palavras, então esse foi o mapa de incidência do IBAMA em 2007, eram poucos municípios no Centro-Sul. 2007, por favor, tomem atenção sobre isso. Este é o mapa de incidência de 2014, final de 2014. Nós estamos já em 2016. Esse foi um estudo da Rede Aqui Tem Javali, em parceria com o Departamento de Ecologia da Unesp, né, onde se constatou um crescimento de 11,5 vezes dessa incidência territorial em apenas 7 anos. Né? O que será dos próximos 7 anos ou da próxima década é muito preocupante. Né? Nos Estados Unidos,
a diversos estudos. O pessoal, somente o estado do Texas, com 900 mil caçadores, arma liberada de todo tipo e calibre, não conseguiu fazer esse controle, né? É um problema multifacetado. E hoje eles têm mais de 3 milhões de javalis em vida livre somente no estado do Texas. Então, é uma praga, mas que acaba conotando a questão de convivência. Ali, quando falam de colisões, é porque ele atravessa na estrada? Exato. Eu teria até vídeos já no Rio Grande do Sul dessa semana, né? É muito constante o envio de informações. Um minuto. A nossa legislação sobre caça, controle, abate a campo, ela seria muito adequada se fosse realmente aplicada. Infelizmente não é aplicada, mas seria uma lei moderna, até comparando a outros países. O IBAMA, na sua Instrução Normativa 141/2006, que trata de fauna sinantrópica, ou seja, nociva, de forma estranha, permitiu o abate sem restrições de algumas espécies, como o próprio rato, né, o que nos permite matar rato, barata e pernilongo, na verdade, é essa instrução normativa, mas restringe outros. Ou seja, por exemplo, a pomba doméstica é liberado o abate. O pardal, que é problema em muitos estabelecimentos, não. Né? Há restrições que somente indivíduos do poder público pode atuar abatendo determinados animais. Enquanto, por exemplo, um fazendeiro que tem o seu gado atacado por cães, se ele atuar se defendendo ali, ele pode ser preso, como de fato ocorreu diversas vezes aí, mesmo no estado de Minas Gerais. O CTF, que é a norma atual, instituída na Instrução Normativa 03/2013, infelizmente, nós já temos a experiência de 3 anos e eu posso falar com todas as palavras aos senhores. É um fracasso. Desculpem o termo, mas a verdade precisa ser dita. Por quê? Não compreendeu a realidade do produtor rural, das populações rurais. Quer dizer, CTF? CTF é o Cadastro Técnico Federal feito junto ao IBAMA, que em tese, muito simples, porque você pode fazer pela internet, né, em coisa de 30 minutos, você teria uma pessoa cadastrada e apta a ir a campo, em tese. Na sequência, em 3 meses, é necessário prestar um relatório, que a priori esse relatório precisava ser no escritório do IBAMA. Então, você tinha que parar a sua atividade, perder seu dia de serviço, gastar gasolina por quilômetros e para poder atender um relatório de um serviço voluntário ambiental que você estava fazendo. Né? E a realidade no campo é muito diferente. Quem está vendo aqueles javalis ou a sua lavoura ser atingida, como a gente viu no vídeo, ele não pode esperar um cadastro, ele não dependeria de fazer um relatório. Né? Foi transpassada uma responsabilidade ao cidadão e ao proprietário rural que não é dele. Né? Por fim, em dados, né? A verdade é o seguinte, na época, até o último levantamento, eram um pouco mais de 7 mil inscritos, dos quais nem 20% conseguiu se manter regular. Ou seja, também 80% foram levados à ilegalidade. Né? Dos abates, né, porque o que se fala é que a necessidade é dos dados, dos abates, em setembro de 2015, não havia se tabulados os dados dos formulários de 2014. Então, esses dados são para quem? Né? Para encher gaveta, basicamente. Né? Então, a gente está colocando dessa maneira porque, em resumo, né, o simples fato de declarar o animal nocivo já permitiria o controle, que é o nosso objetivo primário. Né? O que é mais importante seria abater esses animais. As formas de controle são diversas. O pessoal, dependendo da incidência no exterior, abate até com a aeronave. A dimensão que a gente tem colocado, né? Os produtores rurais, infelizmente, nos chamam quando o estágio já está muito avançado, né? Quando o ideal seria chamar a primeira incidência, ou seja, viu pegadas, chame os controladores, que esse seria a melhor rotina para conseguir garantir a produção ao final do ciclo. Nós temos um sério problema com ativistas, né? Ativistas que não têm compromisso algum, talvez com a sociedade ou nem mesmo com a vida humana. Nós passamos por uma situação muito delicada recentemente, onde faleceu um colega nosso num acidente com arma de fogo, e na sequência o pessoal lançou manifestações, pessoas que são presidentes de OCIP, com mais de quase 60 mil pessoas, veterinárias,
lançaram esse manifesto que eu faço questão de mostrar aqui, a pessoa comemorando a morte de um cidadão, né? E, na sequência, centenas de outras pessoas comemorando a morte de um cidadão, de um pai de família, com 2 filhas, um amigo. E, realmente, sim, é impossível conviver com pessoas dessa natureza, né? E, mais do que tudo, essa ideologia tem restringido a principal ferramenta no controle de javalis no Brasil. Nós fizemos um estudo também com os departamentos de ecologia da Federal de Lavras, Unesp, pessoal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, onde 80% do controle de javalis é feito com o uso de cães. E é o principal problema. Por quê? Porque no Brasil, hoje, cães e gatos estão para o Brasil como as vacas estão para a Índia. Né? É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Então, eu só gostaria também de resumir nessa questão, já que o meu tempo se esgotou, que restringir o uso de cães, de qualquer forma, é promover o aumento da expansão de javalis no Brasil, com sérios riscos à economia de diversos estados, assim como do país de forma geral. Haveriam outros slides, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Rafael Salerno. E na hora dos debates poderá Vossa Excelência voltar a outras informações. Eu convido agora a Hugo Eisler Versilo para fazer uso da palavra, ele que representa aqui o Departamento de Espécies da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, aqui em Brasília. Bom dia a todos. Senadora Ana Amélia, queria agradecer a oportunidade, o espaço ao Ministério do Meio Ambiente. É uma grande honra estar mais uma vez aqui no Senado, atendendo aí a demanda dos senadores, parlamentares. O Ministério do Meio Ambiente tem um trabalho desde 2006, montando estratégia nacional para espécies invasoras. E esse trabalho, claro, vem fruto aí da importância que se trabalhar com o tema de controle de invasoras no Brasil. Só para trazer um pouco nivelar um pouco o conhecimento de todos, né? Uma espécie exótica invasora é aquela cuja introdução e dispersão uma espécie que não ocorre naturalmente no território nacional, e a dispersão dela ameaça a diversidade biológica, mas também a saúde humana e a economia. Então é importante a gente entender que são fatores que vão além só da questão ambiental em si, mas também afetam também economia e saúde, né? E para tentar a gente controlar isso, em 2009 foi publicada uma resolução da CONABio, que é onde estabelece a estratégia nacional para espécies exóticas invasoras, e aí ela foca em 3 grandes pilares, né? Um que está a questão de prevenir os impactos negativos das espécies exóticas invasoras, ou seja, prevenir a sua introdução. Planejar as declarações de prevenção, erradicação e contenção ou controle. E aqui eu queria destacar para os senhores que existem diferenças no processo para controlar uma espécie invasora que a gente tem. Primeira coisa que a gente teria que fazer, que é a mais importante, é prevenir a entrada, porque uma vez que uma espécie entra, né, ela tem um processo de pré-estabelecimento, onde você consegue ainda, talvez, inibir a espécie, que ela se prolifere, se disperse pelo ambiente. E, por fim, uma vez que ela conseguiu se introduzir, conseguiu estabelecer e começa a se dispersar, a gente passa ao processo de controle, que é o processo mais difícil, que é o processo como o Dr. Rafael Salerno teve a oportunidade de mostrar aqui nos Estados Unidos, investe milhões para controlar o javali, e a espécie foi estabelecida lá e está se dispersando de forma incrível pelos Estados Unidos, né? A gente tem a oportunidade de trocar informações com a equipe do Texas, como eles estão fazendo o controle lá para trazer essa tecnologia para cá, mas lá eles também estão apanhando bastante, porque é uma espécie que tem uma capacidade de dispersão muito grande. Nesse processo de implementação da estratégia, foram produzidos informes sobre a situação de espécies invasoras, e não só as espécies que já são consideradas invasoras que estão estabelecidas, mas também espécies com potencial invasor. E o número é significativo, o número de espécies com potencial de invasão que estão sendo registradas no Brasil, da importância da estratégia ser devidamente implementada. Então, a gente, desde 2006, produz informações sobre a situação das espécies exóticas no Brasil.
E focando aqui no javali, né, é importante destacar que ela é uma espécie exótica, invasora, que tem problemas para o meio ambiente, uma vez que compete com espécies nativas, uma vez que degrada ambientes naturais e uma vez que preda a flora e a fauna. Né? Então, pequenos animais, insetos, anfíbios, também sementes, frutos, brotos, todos são... o javali tem o poder de realmente devastar uma área grande. Mas não só isso, é uma espécie que tem grande poder de destruir lavouras e tem grande risco para a saúde da animal em si, a saúde sanitária. O problema do javali não é um problema novo, não é um problema desse ano, né? Eu acho que o Salerno conseguiu trazer bem esse histórico, e desde 95 já são das medidas para tentar controlar e evitar essa dispersão. Então, portarias editadas desde de 95 pelo IBAMA estabelecem regras para que seja permitido o manejo, que seja feito realmente o controle e o abate. E aí a gente tem essa série de normas aí, que foi de 95 a 2005, apresentando isso. A norma mais recente é a Instrução Normativa 3, de 2013. Eu acho que o João vai explorar um pouco mais na apresentação dele, mas só queria destacar para vocês alguns pontos que essa normativa traz. Ela declara a necessidade de javali, permitindo, então, o controle populacional e suspende a instalação de novos criadouros para evitar que aqueles criadouros tenham novas fontes para a reintrodução do javali. E, além disso, estabelece um comitê permanente institucional para o manejo e monitoramento das populações de javali no território nacional. Então, a gente tem atuado de forma efetiva, buscando ampliar a capacidade de controlar o javali. Não só por meio das regulamentações e pelas normas para controle da espécie, mas também ações em campo em si. Hoje, são detectadas presas de javali em 11 áreas de conservação federais. O Instituto Chico Mendes tem promovido ações para controle dessas espécies nessas áreas protegidas. 8 delas têm controle efetivo e 6 têm monitoramento. Além disso, alguns planos de ação, que são ferramentas para ordenar ações para conservar a espécie nessa extinção, também detectaram o javali como ameaça e propõem também ações para seu controle. E aí, destacando algumas ações realizadas pela ICMBio desde 2011, aí, a gente tem trabalhado na construção desses planos, realizando seminários para conseguir implementar ações para controle, e vai por aí uma série de ações sendo produzidas para evitar a ampliação, a dispersão dessa espécie em áreas protegidas. Um exemplo desse trabalho é a APA do Ibirapuitã, onde a gente tem feito um trabalho desde 2009 a 2012, buscando fazer um controle com armadilhas, mesmo o controle por meio de caça. Alegrete, isso. Aí, Alegrete, isso. Livramento. Não, é o nome do rio. Tem. Isso é feito em parceria, sim, com as comunidades que vivem, com os moradores da região. Mas esse desafio não é um desafio só da área ambiental. É importante destacar que, como foi posto aqui, alguns problemas foram colocados, como a questão de destinação de carcaça, potencial para uso, são questões que não estão da responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Por isso, para que a gente possa avançar no controle efetivo do javali, é importante que tenha outros atores envolvidos no processo. Os estados têm responsabilidade na gestão também, e o Ministério da Agricultura e Pecuária também, porque toda a os protocolos e orientações ligados ao abate, ao transporte animal, são relativos ao Ministério da Agricultura. Por exemplo, tem a normativa do MAPA 06/2004 que proíbe o trânsito de suídeos na zona livre de pestes suína clássica, né? Então, existem restrições. A Embrapa também tem um trabalho em cima disso, que também não indica o consumo de carne, devido a possíveis doenças que podem ser transmitidas, né? E ainda é importante a gente ampliar também esse debate com outros setores, não só os que estão aqui na mesa hoje, né? A gente sabe que não é um tema simples, é um tema complexo. A própria autorização do manejo, né, do javali tem trazido também outros impactos ambientais, como, por exemplo, a gente tem relatos de uso indevido da autorização para captura de javali, para capturar queixadas, né? Isso tem tido um impacto ambiental também. E, apesar de a gente ter promovido todo esse trabalho, né, de forma clara, sistêmica, transparente, isso não tem sido suficiente para a sociedade entender e aceitar as ações sendo promovidas. Então, hoje,
o Ministério Federal, né, abriu um inquérito civil para apurar a suposta condescendência do IBAMA para a utilização de métodos cruéis no abate de javalis. Então, assim, apesar do poder público estar atuando para o controle, talvez não a contento do que deveria ser feito, mas mesmo assim o que a gente está promovendo tem sido questionado pelo Ministério Público Federal, pela sociedade civil, que até posta aí um chamamento para ocuparem o IBAMA, que tem, na visão, apesar da visão do Salerno, a gente está não facilitando as coisas, na visão oposta, a gente está prejudicando e atrapalhando, então querendo invadir o IBAMA por conta disso. E também tem outro lado, que é o lado que a gente entende que são pessoas que estão sofrendo com a presença do javali e que precisam que a gente tenha medidas claras e transparentes para poder fazer esse controle. Para a gente avançar no processo de controle dessa espécie, a nossa meta para este ano 2016 é elaborar o Plano Nacional de Controle do Javali, né, onde a gente vai estabelecer as ações de prevenção, controle e monitoramento da espécie e buscando mitigar os impactos negativos. E aí a gente tem 5 etapas que a gente está promovendo ao longo desse ano, que envolve desde a de consultoria especializada, grupo técnico, seminário e uma consulta pública sobre a proposta, e aí elaborar uma proposta em si. Esse processo, para que tenha sucesso, a gente precisa elaborar de forma integrada, a gente tem que ter a sociedade toda envolvida, engajada, os órgãos estaduais e federais envolvidos, não só o Ministério do Ambiente, o IBAMA e o ICMBio, não, precisamos da agricultura junto conosco e a saúde também, para que todos possam juntos caminhar no mesmo caminho, né, em busca aí de uma solução para esse problema que afeta aí todo o nosso país. Muito obrigada, Hugo Versilo, pela exposição.